Se você já entrou num bar espanhol bem barulhento e lotado, sabe que o clima é incrível. Mas na hora de pedir, pode bater uma certa insegurança. Já passamos inúmeras noites ombro a ombro com os locais nos nossos bares favoritos aqui em Zaragoza e em muitas outras cidades espanholas que consideramos quase como uma segunda casa. A cena se repete o tempo todo. Turistas parados na frente do balcão, olhando as vitrines, meio perdidos, sem saber muito bem o que pedir. Você quer mergulhar na cultura e comer como um morador local, mas ninguém quer pedir no desespero e acabar com algo completamente inesperado na mesa. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony, sejam bem-vindos a esse canal feito por dois humanos que moramos aqui na Espanha e que queremos fazer que suas viagens à Península Ibérica sejam maravilhosas com a ajuda dos nossos extraordinários guias de viagem. Se você gostar do trabalho que a gente faz, pelo custo de um cafezinho por mês, você pode apoiar o canal. Veja aqui embaixo, clique em Seja Membro. E é exatamente para ajudar você que montamos este guia. O vídeo de hoje é para te dar confiança na hora de chegar no balcão e aproveitar ao máximo suas aventuras gastronômicas na Espanha. Acumulamos anos e anos de pesquisa de campo, basicamente comer demais, com o que várias pesquisas apontam como as tapas mais populares do país inteiro. Vamos fazer um top 3 dos pratos que você precisa experimentar. E fique por aqui até o final do vídeo, porque temos duas super dicas extras que vão mudar completamente a forma com a qual você enxerga a cultura das tapas. Tem um motivo secreto para focar especificamente nesses 3 petiscos hoje. Para nós, essas 3 tapas são o nosso padrão ouro. Sempre que entramos num bar novo, pedimos essas 3 tapas como teste para avaliar a qualidade da cozinha. Se o lugar acerta nesses clássicos, sabemos que estamos em boas mãos e normalmente ficaremos aí por horas. Se decepcionam, terminamos a bebida rapidinho e partimos para outro bar. Tá bom, prometemos que já vamos entrar na lista, mas antes queríamos comentar um último detalhe muito legal. Se você já tentou decifrar o balcão de um bar tradicional na Espanha, sabe que às vezes parece que o jamón, o presunto, entra em absolutamente todo. Mas a melhor parte desse nosso top 3 é que é bem fácil encontrar versões adequadas para vegetarianos. Mas claro que algumas variações levam carne, mas geralmente você vai encontrar opções clássicas sem carne das 3 tapas em praticamente qualquer cardápio. Isso significa que todo mundo no seu grupo de viagem consegue participar. Agora sim, chega de preâmbulos, vamos começar pelo número 3. Em terceiro lugar, vem as croquetas. Se você perguntar para quase qualquer pessoa fora da Espanha qual prato representa melhor o país, 99% vai responder paella. Mas, sinceramente, sempre nos perguntamos se essa coroa não deveria ser da humilde croqueta. Elas são o coração da experiência culinária espanhola. A gente come croquetas o tempo todo. E os espanhóis são apaixonados por elas de um jeito quase irracional. Uma croqueta bem feita é uma fonte infinita de alegria. Mas como já comentamos no nosso teste do bar, uma croqueta ruim é uma decepção enorme. Mais do que um lanche rápido, as croquetas carregam muita memória afetiva. Para nós, saborear uma croqueta boa leva a cabeça direto para casa. Elas estão ligadas às lembranças das nossas mães e avós que, como todo espanhol vai defender com unhas e dentes, fazem as melhores croquetas do mundo. Se você já pediu croquetes em outros países, talvez esteja imaginando uma bolinha empanada de purê de batata.
tipo a nossa deliciosa coxinha brasileira. Mas vai precisar apagar essa imagem da sua mente, porque a croqueta espanhola tradicional não leva batata nenhuma. Essa é a diferença essencial. Em vez de uma base de batata, a magia da croqueta espanhola vem de um molho bechamel bem rico e cremoso. Na cozinha, eles fazem uma mistura simples de manteiga, farinha e leite, cozinham até engrossar bastante, deixam esfriar e então moldam em pequenos cilindros ou bolinhas. Depois passam por ovo batido e pela farinha de rosca e fritam até ficar bem douradas. O resultado é uma obra-prima de texturas. Quando você dá a primeira mordida, quebra uma casquinha crocante por fora e logo encontra um centro quente, quase derretendo, de bechamel cremosa que se desfaz na boca. É exatamente esse contraste, crosta crocante por fora, cremosidade total por dentro, que faz tanta gente se apaixonar. E acertar esse ponto delicado sem que a croqueta estoure na fritura é bem difícil. Por isso, elas fazem parte obrigatória do nosso teste do bar. Falando de recheio, a estrela absoluta é o jamón, o presunto. E se você vir croquetas de jamón ibérico no cardápio, essa é a versão de luxo e para nós, sinal automático de beleza, vamos pedir. Funciona tão bem porque o recheio se mistura à base de bechamel que define a croqueta espanhola. Mas o jamón é só o começo. Você também vai encontrar com frequência croquetas de peixe, de queijo, de cogumelos. E sinceramente, na Espanha existem centenas de variações dependendo do bar, da região e do que a cozinha quer destacar naquele dia. E um último truque básico do nosso teste do bar. Repare no formato. Se todas as croquetas chegam exatamente do mesmo tamanho e com a mesma forma perfeita, parecendo que saíram de um molde industrial, é bem provável que o bar compre tudo pronto ou use uma base industrial. Se você encontrar formatos irregulares, um pouco diferentes entre si, é um sinal que provavelmente estão sendo modeladas e empanadas ali mesmo. E são essas que mais nos empolgam. Em segundo lugar vem as batatas bravas. E se as croquetas são aquele esquema de cada um com sua porção, as bravas são o oposto, são uma decisão de mesa inteira. Chega um prato e de repente todo mundo já está atacando com seu garfo. Porque enquanto dá para comer croqueta com a mão, ou de garfo e faca se você estiver comportado, as batatas bravas praticamente sempre se comem com o garfo. Bravas são feitas com batata comum, cortada em cubos ou pedaços, frita até ficar dourada e crocante. O que as torna bravas é um molho. Em teoria, ele deveria ter personalidade, ter picância de verdade, porque elas não se chamam bravas à toa. E sim, nossa frustração eterna é que as bravas realmente picantes estão virando uma exceção. Quando chega à mesa um prato que depois do primeiro bocado interrompemos a conversa e passamos direto à bebida, é aí que damos o veredito. Ok, esse lugar é sério. Sobre o molho você vai encontrar duas grandes escolas pela Espanha. Em Madrid é comum a salsa brava ser mais temperada do que cremosa, muitas vezes sem aquela textura de maionese. Em outras regiões você vê bravas servidas com um elemento bem cremoso, muitas vezes alioli, ou até com dois molhos juntos. Nós somos 100% do time molho cremoso com textura de maionese. Esse contraste entre batata crocante e molho sedoso é imbatível. E para ser sincero, bravas são uma das melhores tapas para começar a noite. Chegam rápido, são feitas para compartilhar e se o bar não consegue acertar batata e molho, é um péssimo sinal do que vem depois. Então, se você quiser contar com nossa companhia virtual nas suas viagens por Espanha, não deixe de dar uma olhada nos nossos guias dedicados às principais cidades turísticas da Espanha, com roteiros super detalhados que vão resolver
o quebra-cabeça de como planejar sua viagem. Quem comprou os guias já contou pra gente que foi o melhor investimento que fez para a sua viagem. Então, dá uma olhada aqui, o link está abaixo. Depois das bravas, vamos para um prato que parece simples no papel, mas é difícil de acertar de verdade. Um pouco como as croquetas, em que você sente na primeira garfada se o lugar sabe o que está fazendo. O número 1 absoluto é a tortilha de patatas. Basicamente, não existe bar ou restaurante na Espanha que não tenha tortilha. É uma daquelas tapas mágicas que você pode comer em qualquer horário. No café da manhã, no meio da manhã, pouco antes do almoço ou no meio da tarde para matar a fome. Mas tem um detalhe. Isso se o bar ainda não tiver ficado sem. Fazer tortilha dá trabalho, então muitos lugares preparam logo cedo, colocam no balcão e quando acaba, só no dia seguinte. Mas afinal, o que é? A tortilha de patata é uma omelete espanhola bem grossa, feita com ovos e batatas, cozidos lentamente em azeite com sal e muitas vezes com cebola junto. E aqui entra uma grande divisão nacional. Os concebollistas, time com cebola, contra os sem cebollistas, que é o time sem cebola. Nós somos do time com cebollistas, porque para a gente tortilha de batata sem cebola não é tortilha, ponto final. E tem um detalhe que surpreende muita gente. Acabou de sair do fogo não quer dizer que seja melhor. Uma tortilha que descansou algumas horas pode ficar incrível, porque tudo assenta. O sabor fica mais intenso e a textura mais uniforme e suculenta. E a forma mais comum de comê-la em um bar é o famoso pincho de tortilha, um pedaço de tortilha em formato triangular, servido com um pedacinho de pão e com talheres. Porque não é aquele tipo de coisa de pegar com a mão e sair andando. Dica final de bastidor, e é algo que realmente fazemos. Quando bate aquela vontade de tortilha, a primeira coisa que observamos é a que está no balcão. Se parece seca e sem graça, nem damos bola. Se parece úmida, brilhante, com cara de que o bar tem orgulho dela, é nessa que a gente aponta e diz, é essa aí. Esperamos que essa lista simples, 3 tapas, 3 motivos mais para se apaixonar pela Espanha, te ajude a se sentir mais seguro na próxima vez que estiver de frente para um balcão, olhando para um cardápio de tapas meio enigmático e tentando decidir o que pedir. Agora você tem o superpoder de pedir como um local, compartilhar a paixão nacional por esses clássicos e, principalmente, usar essas tapas como teste de qualidade em qualquer bar. Lembra do que comentamos lá no começo do vídeo? Temos 2 conteúdos extras aqui no canal para te ajudar a entender ainda melhor o universo das tapas. O primeiro é um vídeo no qual tentamos desvendar o significado cultural das tapas, porque essa tradição vai muito além da comida e entender o porquê deixa a vida de bar na Espanha muito mais divertida. O segundo é um vídeo com um dicionário de tapas, no qual explicamos não só as 3 tapas de hoje, mas também vários outros clássicos que você vai ver o tempo todo nos cardápios. E você também vai ver agora na tela a lista de vídeos dedicados no canal ao importantíssimo assunto da culinária na Espanha, de dar água na boca. A gente está aguardando por você desde já nesses vídeos. Vamos lá!